E, cara, tem uma parada sobre isso, bicho, que a frustração, ela é sempre um delta, ela é um gap entre a expectativa original que você tem sobre alguma coisa e o que você recebe. A mesma coisa é o wow, o efeito wow, quando você se impressiona, é sempre a diferença entre a expectativa que é gerada e o que você entrega. E aí uma dica para os jovens empreendedores que estão assistindo a gente: utilizem da pouca idade que vocês têm para surpreender, porque a expectativa sobre você é baixíssima. Ou seja, qualquer coisa que você fizer acima do normal, você já vai ter o efeito wow. E aí você pode usar isso a teu favor. O que é que eu fazia? Eu sempre curti surpreender. Quando eu ia na reunião, eu ficava caladinho, cara, caladinho. Mas quando eu abria a boca, eu abria a boca. Justamente, que é todo mundo lá, uma criança tá na mesa. O que é que essa cara tem pra falar? O que é que essa pessoa tem pra falar? Quantos anos você tinha? Sei lá, isso com 12, 13 anos, quando eu ia nas reuniões junto com meu pai, ou qualquer coisa do tipo, ou quando eu comecei a ter as reuniões de negócio da minha empresa, as reuniões com potenciais fornecedores, eu sempre fazia a expectativa baixar, trazia a expectativa pra baixo. Quando eu começava a falar, o efeito era muito maior. E, consequentemente, quando você gera esse efeitual, você gerou uma experiência pra aquele cara, ele nunca mais vai esquecer de você na vida. Sim, é isso aí. Cara, eu tenho uma história muito boa com isso, porque eu me identifico bastante também com essa parada. E eu lembro uma que eu era muito criancinha, assim, acho que eu tinha uns 6 anos, e aí meu pai, ele jogava dominó. Ele jogava futebol no futsal, assim, numa quadra, depois ele jogava dominó, tomando cerveja e tudo. E aí eu tinha, sei lá, 5 anos, não podia jogar, né? Então eu ficava sempre só olhando eles jogando. E nunca joguei dominó. Só olhando. Aí um dia apareceu uma vaga lá, eu falei assim, depois eu já estava pronto mentalmente, na minha cabeça, queria surpreender. Eu falei assim, posso jogar? Aí todo mundo assim, pode, vamos jogar uma. Aí começou o primeiro jogo e tal, foi segurando as pedrinhas, passou. Aí quando chegou a minha vez, tipo, logo depois eu falei assim, bati. Aí todo mundo assim, como assim? Você tá com 2 pedras ainda, né? Você acabou de jogar, então, eu tenho aqui o 0-0 e o 0-1, você não tem 0, você não tem 0, pum, coloquei a outra e eu bati. Tu travou o jogo. Aí todo mundo assim, ó. Você foi contando. Caralho, cuzão. Contando. E aí, tipo, a minha primeira memória disso foi quando eu era muito pequenininho. E até hoje eu faço isso, que eu fico assistindo os outros jogando videogame. Aí depois que eu já meio que aprendi, eu falo assim, agora vamos jogar. Não tem acontecido. Hoje eu apanho porque o Mario é bom pra cacete. Mas... CEO do fliperama ali. Não, mas ele tem um joguinho que ninguém ganha dele aqui. A gente tentou. Davi depois tá desafiado a ganhar do Guy que você conseguiu. Puzzle Fighter. Dou conta não, cara. Puzzle já Fighter. adianto que eu não dou conta não. Sabe por quê? Porque eu gosto de ganhar. E aí, quando tá no território que não é meu, eu não faço questão nem de jogar. Você fica olhando também, só observando assim, que isso, analisando o inimigo. Sacou essa aí que eu tô falando? Arte da guerra. Eu li, óbvio que eu li Sun Tzu. A lógica é assim, eu curto fazer coisas que eu tenho a possibilidade de ser o melhor, é brisa minha. Uhum. Então, se eu não for bom naquela área, eu prefiro não fazer e deixar pra alguém que é bom fazendo. Agora, no que eu sou bom. E eu busco ser o melhor todos os dias nessa parada. Sim. Posso falar uma coisa que eu nunca falei na vida em nenhuma mídia pública? Opa! Alô. Vamos lá, aí, ó. Headlines. Corte aí, produção. Se liga, que você falou sobre a questão do egoísmo. Eu era egoísta pra caramba. Prepotente. Mas não externalizava isso no meu comportamento. Eu não era arrogante de chegar e achar que eu era melhor do que alguém e tratar mal as outras pessoas. Mas eu era arrogante de botar o mundo nas minhas costas e achar que a responsa era minha. Como assim? Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal muito novo. Comecei com empreendedorismo e acabei entrando nessa vibe de desenvolvimento pessoal. Me interessei muito por isso. E aí, eu achava que só eu tinha a solução do problema das pessoas. E eu colocava o mundo nas costas por isso. A responsabilidade é minha. Fiz o processo Hoffman, que você fez também. Mas você se fudia por causa disso? Fudia, claro. Porque tudo era mais complexo, tudo era mais difícil. Mais difícil não. Eu entregava. E aí, na perspectiva das pessoas, estava dando certo. Mas a que custo? A que preço? Eu fazia uma palestra, eu voltava pra casa, estava devastado, cansado, porque eu fazia com muito esforço. Não era fluido, não era leve. E aí, no processo Hoffman, a guia do processo, ela olhou pra mim e falou assim, você é egoísta, né? Aí eu, como assim egoísta? Você é arrogante, né? Eu, como assim arrogante? Ainda falo mais, você é prepotente. Aí eu, como assim? Ela falou, a partir do momento que você traz o problema de alguém pra você e você resolve pela pessoa, ou você quer resolver pela pessoa, são duas coisas. Primeiro, você não tá deixando a pessoa viver a experiência que deveria ser dela, evolução, você tá sendo egoísta. Sim. Segundo, você tá sendo arrogante e prepotente. Porque quando você acha que só você tem um problema, só você tem a solução do problema, você tá subjugando aquela pessoa. Então você acha que você é maior que ela. Naquele momento eu fiz... Faz sentido. Me
desbloqueei não, mas me melhorei, me evoluí, entendi. E o primeiro passo pra resolver um problema é entender que é o problema. Hoje eu levo a vida com muito mais tranquilidade. Só que no começo, depois que eu resolvi essa bronca comigo mesmo, a minha palestra tava sendo ruim. As minhas entrevistas não estavam sendo bacana. Por quê? Porque antes, a força da vontade de querer fazer isso me fazia entregar o resultado. Só que eu me consumia por dentro. Depois de um tempo, eu entendi que eu poderia fazer tudo do mesmo jeito que eu estava fazendo, ou até melhor, de maneira leve e sem me consumir por dentro e sem me usar como combustível.